Bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Lud. E hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho das minhas leituras de outubro. Gente, outubro eu fui capaz de ler 4 livros, tô super feliz porque teve mês com eles lá 2, então a gente tá melhor do que antes. E outubro também foi um mês muito doido na minha vida, porque em setembro eu decidi que eu ia viajar em outubro. A minha família ia pra Alemanha. Eu tenho família lá, né? Então a gente foi visitar minha priminha e tudo mais. E eu falei, quer saber? Eu vou também. Eu cometi essa loucura. A passagem tava um preço muito bom. Inclusive, eu paguei mais barato do que os meus primos, que já tinha comprado a passagem. Então, eu, no final das contas, girls math, né? Saí ganhando. E aí, então, do final, assim, finalzinho, meio pro final de outubro, eu tava viajando, então achei que 4 livros, tendo uma viagem de aí, sei lá, 12 dias, achei que foi muito bom. Na viagem eu li um livro, mas eu só terminei em novembro, então por isso que ele não apareceu aqui no vídeo, vai aparecer só no próximo mês pra vocês. Mas eu li 4 livros e tive um favorito do ano em outubro, então acho que a gente teve um bom mês de leituras. Eu comecei o ano lendo Cutelo e Corvo. E assim, gente, eu fui sem nenhuma expectativa pra esse livro. Inclusive, eu ouvi o audiolivro dele, tá na Audible, se eu não me engano. E assim, eu vi muita gente surtando quando o Arqueiro anunciou essa leitura aqui, então eu fiquei empolgada, sabe? Mas eu já sabia que não ia ser o típico livro que eu ia amar, porque pela sinopse, eu já imaginava que não ia ser um grande favorito da minha vida, não ia mudar a minha vida, mas eu achei que talvez fosse interessante. Mas eu confesso que esse livro não me pegou nada, assim, não me conquistou em absolutamente nada. E aí eu sempre penso, será que é porque eu ouvi o audiolivro mais do que eu li, porque eu também sentei pra ler o livro físico? E eu sempre fico nessa dúvida de, será que é porque eu ouvi, às vezes eu fiquei distraída, mas assim, eu já ouvi outros vários livros que eu amei, favoritados, e realmente isso aqui não me pegou, não. Nessa história aqui, a gente vai ter a Sloan e o Rowan, e eles são pessoas que matam serial killers. E aí eu te pergunto, se você mata um criminoso, você também não se torna um criminoso? Eu tenho muito isso comigo, assim, que não é assim que as coisas se resolvem. Apesar de que serial killer tem mesmo que se fuder, não é assim que as coisas se resolvem. Não é matando uma pessoa que você vai resolver a situação do mundo. Tanto que, a partir do momento que você mata uma pessoa, você se torna aquilo que você matou, né? Você se torna a pessoa que... Entendeu o que eu quero dizer? Se você mata serial killer, você tá sendo serial killer também. Tem essa coisa meio de justiceiro por trás, mas isso não me compra muito não, sabe? Eu não sei se é porque eu já tenho 26 anos, mas acho que deve ter pessoas mais velhas que realmente vão pra essa linha de pensamento, mas isso não cola muito pra mim. É a mesma coisa ver polícia matando gente, assim. Você se torna a pessoa que você acabou de matar, você tá matando uma pessoa que matou outra pessoa, entendeu? Então, assim, isso pra mim, eu não compro muito essa ideia, então já me pegou um pouco aí, entendeu? Só que o livro não é muito voltado pra esse rolê dos assassinos, não, tá? Eles ficam muito mais o livro fica muito mais no romance do que no rolê dos assassinos, e aí isso me pega um pouco, porque eles se conhecem de uma forma meio inusitada. Ele foi lá pra matar um assassino, ela também foi pra lá matar um serial killer, e aí eu acho que ele tá preso e ela salva ele, ou é ao contrário. Eu já apaguei esse livro da minha cabecinha, porque ele foi completamente inútil pra mim. E aí eu percebo muito que eu não gostei tanto do livro quando, tipo assim, passa 2 dias eu já, tipo, esqueci que eu li, sabe? Mas enfim, eles acabam se conhecendo dessa maneira. Alguém tá meio, tipo assim, foi matar e o assassino meio que prendeu essa pessoa e eles acabam se conhecendo. Ele sabe quem ela é. Eu acho que ela não sabe quem ele é, ou ela descobre depois. E aí, eles decidem, então, fazer meio que uma competição. Então, todo ano, uma vez por ano, o irmão dele vai encontrar um serial killer pra eles matarem juntos. Então meio que é uma competição de quem chega lá primeiro, sabe? E aí muitas vezes eles se ajudam, em outras vezes um tenta passar a perna no outro pra tentar ganhar. Mas a ideia é ser uma competição mesmo, sabe? Ela é conhecida como Corvo e ele é conhecido como açougueiro de Boston. Isso eu lembro. E aí eles acabam meio que se apaixonando, sabe? E aí, nesse meio do caminho, eles se apaixonam e aí eles cometem crimes juntos, porque o que eles estão fazendo não deixa de ser um crime. E ele é chefe de cozinha, então ele abre um restaurante. Mas assim, gente, sério, não me pegou nem um pouco. Tem um plot twist ali no final que deixa a gente um pouquinho curioso. Inclusive, acho que tem um epílogo ou o último capítulo deixa a gente um pouco mais curioso pra saber o que vai acontecer, porque tem uma reviravolta ali, alguém do passado volta pra tentar matar eles. Mas, gente, não me pegou em nada. Tanto que eu nem quero perder mais tempo falando dele aqui, até porque eu não lembro de muita coisa, porque pra mim não teve nada muito marcante, sabe? Foi tudo muito raso, o relacionamento deles é raso, o amor deles é raso. É uma coisa muito besta, é uma coisa meio tipo filme anos
1990, sabe? Ai, gente, não rolou pra mim. Eu acho muito difícil que eu vá ler a continuação. Apesar de eu ter ficado curiosa, sabe? Porque fiquei curiosa. Porque no final, o finalzinho tem um grande plot. É alguém do passado que chega pra. Tipo assim. O Rowan matou alguém, tipo, em algum momento da vida dele, acho que nem é em algum momento da história, aí alguém desse passado volta e o livro acaba, entendeu? É só pra dar o gostinho pro próximo, que eu acho que é da onde a história. Não acho que seja um spoiler. Mas isso não é desenvolvido na história, é só realmente o gancho pra próxima. E a história desse livro meio que se fecha aqui, sabe? Enfim, eu não. Se você gosta muito de romance hot, se isso te interessou minimamente, se você sente um pouquinho de tesão nessa coisa do matar serial killer e tal, talvez ele funcione melhor pra você. Não curti tanto. E o audiolivro é até legal, assim, de ouvir, sabe? Mas eu achei que faltou também. Ah, sei lá, não gostei muito da história mesmo, sabe? Aí eu peguei pra ler um livro que eu tava muito animada. E eu fiquei bem chateada de eu não ter amado quanto eu imaginei que eu fosse gostar. Que é Powerless. Eu vi muita gente falando desse livro. E eu paguei até bem caro nele, porque eu comprei mesmo, né? Não recebi. Tipo, o Cutalho e o Corvo eu ganhei da editora e tal. Mas esse aqui eu comprei em alguma promoção aí, vocês viram o unboxing. Aí eu fiquei bem animada pra ler ele. Eu quase comprei quando eu tava viajando em inglês. Ainda bem que eu não comprei, porque eu ia gastar muito dinheiro numa edição que eu nem gostei tanto. E esse livro eu acho que, tipo assim, pra mim ele é o típico livro que tinha um potencial gigantesco de ser alguma coisa genial e foi mal explorado. Nessa história aqui, a gente vai ter um mundo em que pessoas que não têm poder meio que são castigadas, assim. Nesse universo, a gente tem esse rei que ele estabeleceu que essas pessoas que não têm poderes, então humanos normais que nasceram sem poderes, ele acha que essa mitologia, né, que esse rei criou, é que essas pessoas que não têm poderes, elas acabam enfraquecendo o reino de alguma forma. Então elas enfraquecem o poder das pessoas que têm poderes. Então elas têm que ser banidas do reino. E aí a nossa protagonista, ela não tem poder. E ela foi criada, tipo, desde criança, o pai dela já sabia que ela não tinha poder, já sabia que ela ia sofrer muito com isso, então o pai dela treinou pra ela fingir que ela tinha poder. Então ela finge que ela tem um poder ali que é poder meio psíquico, assim, então, tipo assim, meio que ela lê a vida da pessoa, uma coisa meio assim. E o pai dela ensinou ela a ler a pessoa, sabe? Mesmo sem ela ter poderes, ela consegue. Então, tipo, ela vê, a roupa da pessoa tá, tipo, muito suja. Então, talvez ela não seja uma pessoa que, sei lá, tem condições financeiras muito boas. Então, ela vai aprender a ler nas entrelinhas, assim, o pessoal pra poder se passar, viver nesse mundo. O pai dela acaba falecendo, ela vive muitos anos ali da juventude sozinha. Ela faz amizade com outra menina que eu acho que também não tem poderes, então elas meio que se escondem, assim. Do universo, do mundo, ou é só órfã, enfim, não sei. E ela também vive ali na favela, assim, do reino, e ela acaba roubando as pessoas e tal. Ela é uma ladra exímia. Um dia acaba se encontrando o rei, tem 2 filhos, tem o herdeiro do trono, e ele tem um outro filho, que é o segundo filho, que não é o herdeiro direto, né? Ele é tipo o spare, assim, o reserva. E ele tem esse outro filho, que ele tem um poder muito interessante, que o poder dele é pegar o poder das outras pessoas. Então, se eu tenho o poder do fogo e ele chega perto de mim, ele consegue pegar o meu poder, ele consegue copiar o meu poder. Ele não rouba o meu poder, ele só copia o meu poder. E aí, então, ele meio que ele tá treinando pra ser meio que... Eu não sei a expressão que eles usam aqui nesse livro. Ele meio que vai ser a mão do reino, sabe? Então, quando o irmão dele ter o reino, tomar o reino, ele vai ser o executor das tarefas do reino. Então, ele tá treinando pra isso. Então, é ele que tortura as pessoas, é ele que pega, descobre quem não tem poder e manda pra puta que pariu e manda pro deserto, na verdade. E, tipo assim, tem um outro reino lá... 5 dias de caminhada no deserto, lute pra chegar lá. É tipo isso, sabe? Na verdade, o certo dele é matar, se eu não me engano. Ele tem que matar, mas aí ele tem um coração até que bom. Enfim, e aí ela acaba... Eu nem lembro como ela chama. Paedin. Essa menina, né, que é a nossa protagonista, a Paedin, que não tem poder, ela acaba roubando as moedas dele. E aí acaba ali rolando um encontro dos dois. Ele não consegue ler o poder dela. Ele acha meio estranho isso. Ela acaba enrolando ele nessa situação, falando que é porque, o meu poder é muito... É um poder bem, tipo, não comum, mas é um poder que ninguém liga muito, sabe, nesse universo. Então, tipo, eles estão meio que foda-se pra... É um poder, tipo, pobre, entre aspas. E aí, ele acaba entrando em conflito, assim... Logo depois que ele encontra ela, ele acaba encontrando uma pessoa que é uma pessoa que sufoca poderes. Então, essas pessoas, elas são banidas do reino, porque isso pode vir a, tipo, sei lá, cometer, né, tipo, sei lá, rebelião. Se ela tem esses poderes, se uma pessoa que
pode sufocar poder, ela pode vir a tomar o trono e tal. Então essas pessoas também, elas são meio que banidas do reino. E aí ele acaba encontrando uma... Logo que ele acaba encontrando com a Paidinha, ela rouba ele nem percebe. E aí logo depois, ele meio que dá de cara com uma mini rebelião ali na favela. E tem esse cara que tá sufocando, que sufoca o poder dele. Então, tipo, ele não consegue pegar nenhum poder. E ele tá sufocado. E ele fala, bom, agora eu vou morrer. E a ideia é que matem ele mesmo. E aí a Paidin vai ajudar ele. E aí todo mundo fica muito intrigado de por que não conseguem sufocar o poder dela. E ela dá toda uma explicação ali, tipo, inventa do além. Todo mundo compra essa ideia. E aí, tá bom, passa. Passa-se uns dias, e aí dentro desse reino tem meio que uma competição, tipo uns jogos vorazes mesmo, que eles pegam pessoas muito... Não é uma colheita, nada do tipo, mas eles pegam pessoas, nomes de poderes muito importantes do reino, e colocam numa batalha, meio que pela sua vida mesmo, pra ver quem vai ser o grande poderoso e tudo mais. Eu acho que esse jogo não dá nenhuma... Eu acho que esse jogo não dá nenhuma coisa além de, tipo assim, fama e falar, olha como eu tenho um poder muito notável, sabe? E aí, obviamente, que o Kai, que é esse cara, filho do rei, ele vai participar. A gente tem outras pessoas ali da nobreza também que tem poderes muito loucos e tal. E aí, por acaso, a Paidin aparece nessa lista. É tudo que ela menos quer. Ela quer ser invisível, porque ela é uma ladra e tal. Ela não tem poderes, então ela quer só viver a vidinha dela. E ela acaba sendo jogada nessa competição. E ela vai ter que enganar todo mundo que ela tem esse poder e sobreviver. E aí, lógico que vai rolar ali um romance com o Kai, que é esse cara, né, que ela ajuda, o filho do rei. E aí rola também um triângulo amoroso com o outro filho do rei, que vai ser o herdeiro do trono e tal. Enfim, então ela vai ter que lutar pra as pessoas descobrirem que ela é comum. Em paralelo a isso, tá rolando ali um pessoal que quer derrubar o reino, então ela fica meio balançada de será que eu me envolvo nisso? Será que eu só tento viver minha vida em paz? Então, assim, é o típico livro que eu ia amar, porque tem muita política envolvida, mas o livro simplesmente esquece toda a magia e a política e coisas que eles poderiam trabalhar muito mais pra focar nesse triângulo amoroso bobo que eles criaram. Eu entendo o Kai se apaixonar por ela, mas o outro príncipe, que eu nem lembro o nome dele, Kit, será? Sei lá, o outro príncipe que eu já nem lembro mais, que vai ser o herdeiro do trono. Tipo assim, pra mim não faz muito sentido, sabe? Eu fiquei intrigada, fiquei entretida, queria saber mais sobre esse universo mágico. Eu queria mais que ele fosse uma fantasia política e trouxesse isso, sabe? Dos comuns que não tem poder, tem poder, essa coisa mesmo dos jogos. Mas assim, ficou tudo meio de escanteio pra trazer à tona a romantasia, né? O romance dentro dessa fantasia que foi um pouquinho esquecida. Então eu não gostei tanto. Eu achei que eu fosse amar muito mais, enfim, mas me pegou um pouco essa coisa da política ficar meio de escanteio, enquanto eu acho que teria sido genial ter trabalhado isso mais, sabe? Então eu fiquei um pouco chateada com isso, mas tudo bem, acontece, né? Fazer o quê? E aí, gente, eu li um livro em outubro que, assim, eu não esperava nada do livro. Eu nem conhecia muito o livro, pra ser muito sincera. E eu passei a conhecer esse livro por uma proposta de publicidade por parte da editora. Eles me mandaram a proposta. Eu fiquei super intrigada porque eu pensei, bom, esse livro tem tudo que eu gosto. Ele é um livro jovem que eu costumo gostar, mas eu tenho minhas ressalvas. Só que é um livro jovem que tem fake dating, que é uma combinação que normalmente funciona muito comigo. Um dos protagonistas gosta de jogos de tabuleiro, que não é muito minha vibe, mas eu gosto muito de jogos, então fazia sentido ali pra mim. E a menina, a protagonista, ela gosta muito de teatro, musicais e tudo mais. Esse livro me foi apresentado, fiquei curiosa, falei, quer saber, eu vou ler, vou ver o que eu acho, se rolar. E vamos ver se rola publi e tudo mais. E aí eu li, eu até gravei um vlog aqui pro YouTube, sem compromisso nenhum, porque o meu conteúdo, né, pago era pro Instagram. E aí eu falei, quer saber, eu vou gravar o vlog, porque eu acho que esse livro vai ser favorito. E assim, gente, eu acertei. A gente tem esse pressentimento, né, com o livro. Amei esse livro, eu espero que vocês leiam, porque ele é realmente muito bom. E eu estou falando de Dungeons & Drama. Igual eu falei, tem um vlog aqui no canal, então se você quiser saber as coisas com mais profundidade, você pode assistir esse vlog, já tá aqui disponível. Que eu conto realmente os acontecimentos do livro e sentimentos. Mas esse aqui foi um livro que me pegou muito, porque ele é muito parecido com o que a Lynn Painter escreve, que é a minha autora de livro jovem hoje favorita, né? Ela escreveu Melhor do que nos Filmes, que é o meu favorito, o livro jovem favorito. E eu acho que Dungeons & Drama, ele vai muito pelo mesmo caminho de Melhor do que nos Filmes, então não tem muito erro, sabe? Nessa história aqui, a gente tem a Riley. Ela começa o livro fazendo merda. Então, assim, ela acaba pegando o carro escondido da mãe pra assistir um musical. Ela não tem carta de motorista, enfim, ela vai pra outra cidade com a melhor amiga assistir um musical, porque ela é obcecada com esse mundo do teatro, até um pouco doentio isso.
e ela acaba ficando de castigo porque os pais descobrem, os pais são separados, e aí o castigo dela é trabalhar na loja de games do pai. O pai tem essa loja de games, mas tem videogame também, mas é voltado muito mais pra jogos de tabuleiro, coisas do mundinho gamer de RPG principalmente, sabe? E a Riley é tudo que ela odeia, ela tem aversão a jogos e a loja do pai também, porque ela sente muito que a loja foi um divisor ali na relação dos pais, depois veio o divórcio, então ela não gosta da loja, ela não gosta de jogos, e ela é obrigada a trabalhar lá. E aí, quem trabalha nessa loja também é o Nathan. O Nathan é esse garoto que, ele não é muito próximo dos pais, porque os pais estão sempre trabalhando, e aí ele encontrou o refúgio nos jogos, e acabou indo trabalhar na loja, e para ele trabalhar na loja é muito mais como um refúgio, uma coisa de um lugar que ele se sente em casa mesmo, ele ama o pai da Riley, ele queria que o pai da Riley fosse o pai dele, porque eles gostam da mesma coisa, e o pai da Riley dá a atenção e o carinho que os pais do Nathan não deram a vida inteira. E o Nathan, ele tá tipo assim, aquele lá é o refúgio dele, é o melhor lugar do universo pra ele, ele ama aquele lugar, e ele tem um pé atrás quando a Riley vai trabalhar lá, porque tipo assim, como a Riley não ama aquele mundo, ela tá indo lá obrigada e não precisa disso, entendeu? A loja não precisa disso. E aí, eles já começam ali com um atritozinho, entendeu? Porque a Riley fica um pouco enciumada do Nathan ser o filho que ela nunca foi pro pai. E o Nathan fica com um pouquinho de raiva da Riley, porque, tipo assim, ela tem tudo que ele queria ter, que é esse pai incrível e tudo mais, pode trabalhar na loja, pode ficar lá o tempo que quiser, e ela não dá valor nisso. Então, eles já começam ali com esse mini atrito, e também eles estudam juntos na escola, a Riley, tipo assim, nunca deu muita moral pra ele, e ele sempre ouviu falar muito da Riley, principalmente através do pai dela, né? E aí a Riley vai trabalhar nessa loja, e aí a Riley tem um passadinho, que ela namorou um cara do teatro, que eu já nem lembro como ele chama mais, mas enfim, ele não vem muito ao caso, o nome dele não vem ao caso. Ela namorou esse cara do teatro, e eles eram o casalzinho do teatro e tudo mais. E ele acabou trocando a Riley pela menina que recebeu o papel de protagonista do musical ali da comunidade. Então, a Riley prestou um papel junto com ele pra ser um casal ali no teatro. Não é nem na escola, é tipo no centro de comunidade da cidade, sabe? O teatro municipal, assim. E ela não ganhou o papel, quem ganhou foi uma outra menina. E aí ele largou da Riley pra ficar com essa menina. Então ela tá muito puta. Tipo assim, ela não tem muitos sentimentos por ele, ela não tá, nossa, sofrendo por ele, mas ela tá com raiva mesmo, sabe? Que filha da puta, né, fazer isso. E aí, ele quer esfregar na cara da Riley que ele tá muito bem, entendeu? E aí, ele aparece um dia na loja do pai da Riley com essa menina nova que ele namora, pra falar, olha aqui, eu namoro ela assim. Ele vai com a desculpa de comprar um presente e tal. E a Riley tá lá e ela fica meio... E ele fala, o que você tá fazendo aqui? Ela fala, tipo, ai, eu trabalho aqui agora, né? Mas ela não quer falar que ela ficou de castigo e tal. E aí ele fala, espero que você fique bem. Não é porque a gente terminou que a gente não pode ser amigo. Espero que você esteja bem, que você não esteja magoada comigo. E ela fala, imagina, eu já tô namorando outra pessoa. E ela tira isso da lei, entendeu? E aí ele fala, quem? E aí ela fica desesperada. A primeira pessoa que ela olha pra frente, que ela vê, é o Nathan. Ela fala, o Nathan. E vai lá e beija ele. Ele fica sem entender nada. Ela fala, pelo amor de Deus, só finge. E aí esse ex dela fica intrigadíssimo, porque ela nunca gostou desse mundinho de jogos. Por que agora ela tá namorando o Nathan, que é o maior nerd de todos? Fica com ciúmes também, obviamente, porque ele acha que a ex nunca vai superar ele e tudo mais. E aí ela decide, então, entrar nesse namoro falso com o Nathan. Ela tem que convencer ele, e aí a desculpa que ela usa pra convencer ele é porque ele é afim de uma menina que vai jogar Dungeons and Dragons aí na loja, porque tem sessões de games ali. E assim, obviamente a menina nunca esteve aí pro Nathan, ela nunca ligou, até o momento em que a Riley começa a trabalhar lá e a menina fica com ciúmes da Riley. Então ela percebe isso, sabe? Que ela só passou a dar atenção pro Nathan depois que a Riley entrou ali pro joguinho. E aí ela fala, olha, eu posso te ajudar nisso se você me ajudar naquilo. Então meio que eles fazem um bem bolado e vão fingir que tem um namoro falso ali. Aí a Riley vai passar mais tempo nesse mundinho dos jogos, ele vai passar a conhecer um pouquinho mais do mundinho do teatro e vão se apaixonar e vão viver pra sempre felizes. Como a gente espera num livro de romance, né? Eu amei esse livro, dá pra perceber, acho que é muito perceptível, eu sempre falo isso, né? Mas pra mim é muito perceptível se eu gostei ou não de um livro, da maneira em que eu conto a história dele, quanto eu fico animada. Porque eu fiquei 10 minutos falando desse livro aqui, e dos outros dois eu fiquei, sei lá, 5. Eu lembro dos nomes dos personagens desse livro e não lembro dos nomes dos outros. Então,
Pra mim, isso marca muito um livro que eu gostei muito ou não. Eu adorei esse livro, eu fui sem nenhuma expectativa. Eu achava que eu fosse gostar por ser um livro jovem, por ter fake dating, por ter elementos de livros que eu gosto. Mas eu não imaginava que eu fosse ser arrebatada, entendeu? Porque foi isso que aconteceu. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu quando eu li Melhor do que nos filmes. Então, eu amei esse livro. Se tornou um dos meus livros jovens favoritos, com certeza. E é um livro que eu vou recomendar, assim, muito pra você, se você está procurando essa coisa que é um livro jovem, mas que que mescla o bobinho com uma coisa por trás, porque tem essa coisa do divórcio dos pais. Tem essa coisa também de querer ensinar a Riley a não ter só uma obsessão, a procurar amor em outras coisas. Então ela passa a gostar de outras coisas também e incluir, tipo, o canto em Dragon, sabe? Que é uma coisa que ela nunca imaginou que ela fosse gostar e que ela descobre que ela gosta, assim. Então eu acho que esse livro traz muito disso, de mostrar que a gente pode ter outros hobbies e gostar de outras coisas. E tem essa coisa dos pais, então ela não está muito bem com o pai, porque ela culpa o pai pelo divórcio, mas tem muito disso de querer separar a criança do divórcio, sabe? Porque os pais continuam sendo pais, mesmo se elas não são mais um casal. Então eu acho que o livro ele não é só um romance bobinho, apesar de ter essa vibe de romance bobinho, não é só isso, tem muito mais por trás, que eu acho importante, que eu acho que esse livro trata com maestria, de uma maneira leve, de uma maneira que tem que ser tratado por um livro adolescente, porque esse livro é feito para adolescente. Calhou que eu, de 26 anos, leu, amou, se apaixonou, mas esse livro não sou o público-alvo do livro, mas eu acho que ele faz muito bem pro público-alvo dele, sabe? Então, assim, tudo espero que vocês leiam e que vocês se apaixonem pela história da Riley e do Nathan, assim como eu me apaixonei. E eu terminei o mês lendo o livro do Clube do Mês da Astral desse mês, né, de outubro. E a escolha foi A Filha Perfeita. A gente decidiu escolher um livro que fosse essa vibe meio pro Halloween e tal. Eu não sou muita pessoa que lê terror. Eu leio suspense, que é o caso desse livro. Mas eu não gosto de coisas muito gráficas, de terror, muito, sabe? Tipo, it, a coisa, acho que não vai funcionar muito bem comigo. Não gosto dessa coisa que vou passar dias acordadas. Não é a minha vibe, entendeu? E aí eu nunca faço muitas TBR de Halloween, mas TBR de Halloween são tipo assim, livro de bruxa, uma coisinha assim, um suspense ou outro. E aí a gente acabou escolhendo esse aqui pela temática do mês e eu adorei esse livro. Ele é um livro que te deixa agoniado. Eu acho que se você gosta de Verity, O Impulso, Uma Família Perfeita, livros que vai pra esse suspense um pouquinho mais psicológico, acho que esse aqui vai fazer muito sentido pra você. E também livro que tem crianças, que você não pode se importar muito do fato de ter uma criança que vai sofrer ali. Isso não é um gatilho pra mim, apesar de eu achar meio, tipo, bizarro eu ler um livro assim, mas não é muito gatilho, então funciona. Nessa história aqui, a gente vai acompanhar um casal, que é o Chris e a Hannah. Ele é médico e ela é enfermeira. Eles trabalham no mesmo hospital e eles sempre quiseram ter filhos, só que eles nunca conseguiram engravidar. Eles já tentaram tudo que é possível, assim, fertilização in vitro, tudo, e nunca rolou. Eles estão meio tipo, tudo bem, não vai rolar, não vamos ser pais. E eles começam a adentrar esse mundo de tipo assim, e se a gente adotasse? Isso é uma super possibilidade pra muita gente, inclusive pra eles. E eles ficam nessa de vamos pensar em adotar e tudo mais. Isso fica ali rodeando a cabeça deles. E aí acontece uma tragédia ali naquela cidade que eles vivem, que a polícia encontra uma garotinha de... Eles não sabem muito bem quantos anos, a gente descobre depois que ela tem 6 ou 5, mas eles acham que ela é menor, porque ela é bem miudinha, pequenininha e tudo mais. Eles encontram essa criança vagando no estacionamento, inteira ensanguentada, toda machucada, sinais de abuso físico. Dá pra ver que a criança é desnutrida e tal, porque ela é bem menor do que o tamanho normal de uma criança, né, que não passou por essas dificuldades. E aí a polícia encontra essa criança, manda ela pro hospital, e o Chris, ele é ortopedista, ele é uma das pessoas que vai tratar essa criança. E ele acaba se apegando muito a essa menininha, que é a Jane, eles acabam descobrindo o nome dela. Ela chama Jane, e eles acabam se apegando, ele acaba se apegando muito, a criança também acaba se apegando muito a ele. E aí vai rolar toda uma investigação em paralelo, porque eles acham que rolou um crime, porque a mãe da criança foi encontrada morta, então eles acham que talvez quem fez isso foi a pessoa que fez isso com a criança também e tal. E aí o Chris, ele acaba convencendo a Hannah deles levarem essa criança pra casa deles pra ser meio que um lar temporário até eles encontrarem uma família
que vai poder, tipo, caber bem ali na situação da Jane, que não é uma situação fácil, né? Ela queria ser sobre o abuso e tudo mais. E a criança, ela é um doce com o Chris, ela super se apegou a ele, eles estão super bem, só que ela tem muita aversão à Hannah, ela não gosta da Hannah de jeito nenhum, e aí entra muito naquela questão de será que é porque ela é mulher do Chris e tal, ou só porque ela tem um problema com mulher, porque talvez pode ter sido a mãe que fez tudo aquilo com ela. Eles vão viver o inferno, entendeu? Porque a Hannah acaba saindo do emprego pra ficar ali com a Jane, ela tem que viver o dia a dia ali com uma criança que não gosta dela. E a Jane, ela é realmente muito cruel, ela faz coisas muito cruéis com a Hannah. E a Hannah tá assim, por aqui, o Chris, ele não vê a Jane da mesma maneira que a Hannah vê, então pra ele também é muito difícil, apesar de eu ter... Eu queria bater nele o tempo todo, sabe? Eu queria esmurrar a cara desse filho da puta. Ele não vê a Jane da maneira que a Hannah vê, então pra ele tem ali um pouco mais de dificuldade de ver que a criança... Ele fica nessa coisa de tipo assim, será que uma criança é capaz de fazer tudo isso? Será que ela é mal? Será que as condições em que ela foi criada? Então tem muito isso de você ficar pensando, ah, tá bom, às vezes ela só foi criada numa condição muito ruim e é por isso que tá acontecendo isso, mas será que a criança, ela só é um reflexo do meio? Ou será que, tipo, ela realmente pode ser má sem ter um meio interferindo, sabe? E aí vai entrar toda nessa pira, nessa questão, coisas bizarras acontecendo ali na casa, que você se pergunta de, será mesmo que é a Jane que faz isso? Será que é outra pessoa? Será que eles estão ficando loucos? Será que a garota é realmente muito problemática? E esse é o ponto que vai contar a história. A gente começa a história sabendo que alguma coisa muito grave aconteceu. O primeiro capítulo é a assistente social do caso, que é a Piper, é a assistente social que cuida do caso da Jane, sendo investigada pela polícia, então a gente já imagina que aconteceu alguma coisa muito séria. E ela fala, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, pra mim essa família é perfeita. Você já cria muitas teorias, eu já criei muitas teorias aí nesse começo, e aí a gente vai conhecendo um pouquinho mais a história, e no meio do caminho vai ter esses trechos da Piper sendo investigada pela polícia, então vai soltando um pouco mais do final no começo, pra gerar aquela dúvida mesmo, sabe? Enfim, gente, eu gostei muito da história, me deixou muito perturbada da cabeça, com certeza. Me fez ter questões com a maternidade, assim, com certeza absoluta. É muito doido e eu fiquei com muita raiva em alguns momentos dos personagens mesmo, não só da Jane, quanto do Chris, até da Hannah em alguns momentos. E foi um livro que eu gostei muito. Ele termina de uma maneira que, assim, eu gosto da maneira que terminou, mas ela me deixa, tipo assim, querendo arrancar os meus cabelos, porque, tipo assim, eu quero saber o que vai acontecer, entendeu? Você não pode terminar dessa maneira. E não me contar o que aconteceu. Enfim, isso me dá falta de ar. Foi um livro que eu gostei muito de ler. Eu acho que o pessoal também do clube gostou. Eu acho que foi um livro que casou muito bem ali com todo mundo do clube. O pessoal gostou muito de ler, então eu fiquei muito feliz. Apesar de a gente sentir raiva em vários momentos. Esse aqui foi minha última leitura do mês. Achei que também aproveitei para ser uma leitura meio temática, apesar de eu não sou muita pessoa do Halloween, não é uma coisa que eu costumo comemorar. E também, como eu falei, não costumo fazer TBRs temáticas pro Halloween, mas achei que foi interessante ler um livrinho de suspense nesse mês. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um livro que eu recomendo, ele tem algumas ressalvas e também tem muitos gatilhos, muito gatilhos. Ele tem esse gatilho com criança e em algum momento também e tem meio que maltratos animais, que foi o que me pegou muito mais do que o abuso infantil, assim. Então, fiquei um pouco duvidando da minha índole, de tipo assim, nossa, me pegou muito mais o maltrato ao bichinho do que a criança. Mas, se você ler, você vai entender, entendeu? A criança também, ela não é muito certa. Só digo isso. Mas é um livro que eu gostei muito. Eu acho até que a capa passa um pouco a sensação que esse livro que é caos, entendeu? Porque eu comecei a ler, inclusive no começo o livro não me pegou muito. Eu fui ficar obcecada com a história, mais ou menos ali na metade do livro, e aí eu devorei, assim. Até eu chegar na metade, sabe quando você fica tentando engrenar na história, e você lê um pouco, aí você fala, vou fazer outra coisa. Aí você lê um pouquinho mais, e fala, tá bom, vou fazer outra coisa. Não me pegou muito o começo da história, mas aí do meio pro final, assim, eu li, tipo, numa madrugada. E enquanto eu não terminei, eu não consegui dormir. Eu fui dormir mais de 3 horas da manhã. Eu até fui comentar isso no grupo, né? Que eu tava, gente, tipo assim, eu preciso dormir. E eu tô desesperada pra ler e saber o que vai acontecer. Então eu gosto muito quando o livro faz isso. Mas se você quiser ler esse livro e ele não estiver te pegando desde o começo, dá uma insistida, entendeu? E se você quiser ler com a gente tem um clube do livro, que é o Clube da Astral, é um clube que eu faço mediação junto com a Astral Cultural. Todo mês a gente lê um livro e assim, a gente está indo de oposto, entendeu? A gente começou com um livro triste, aí a gente foi pra um livro de suspense. Agora a gente tá com um livro que também é um pouco triste, mas ele não acha ele tão triste quanto As Irmãs Blue foi, que tem até vlog aqui. É outra vibe de triste, é uma ficção histórica e tal.
Então a gente tá mesclando bastante gêneros pra abranger bastante gente, gostos e também talvez trazer um livro que você não leria normalmente e talvez você ame, sabe? Eu vou deixar aqui embaixo, né, o arroba do clube pra vocês conhecerem. Lá tem todas as informações. A gente tem um canal no Telegram onde a gente faz a discussão e tal, mas a gente tem discussões presenciais em alguns lugares do Brasil e também a gente tem discussão online, que é a discussão que eu faço a mediação, que todo mundo pode participar, é só ler o livro. O clube é de graça, não precisa pagar nada para participar, só precisa, obviamente, ler o livro e também a gente faz sorteio do livro lá no canal. Mas assim, se você quiser ler A Filha Perfeita, eu já te aviso pra você. Já vou te avisar que você vai passar raiva, entendeu? Mas é muito bom. Você vai passar raiva, mas você vai gostar. Esses foram os 4 livros que eu li agora em outubro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, não esquece de me contar aqui nos comentários o que você achou. Se tem algum desses que você amou muito. Se você quer ler algum desses também, me conta aqui nos comentários. E me conta o que vocês vão ler agora em novembro. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo!